Bem-vindos à Brigada Consultoria, obrigado pela oportunidade. Você sabe o que é perícia? Você sabe a importância da perícia na sua profissão? Você realmente entende por que existe a perícia, a investigação dos incêndios? Nós vamos ver isso nesse vídeo. Acompanhe. Eu sou o Tenente Castro, tutor e coordenador dos cursos da Brigada Consultoria. Também sou coordenador do único curso técnico em prevenção e combate a incêndio do Brasil. A primeira turma se forma agora, em agosto de 2022. Quer fazer parte desse hall de perito em incêndio técnico? Porque hoje a perícia no Brasil é tão somente um curso livre e profissionais de outra área assumem as investigações de incêndio, sendo que o perito profissional privado é um profissional da área de incêndio. E hoje nós temos o curso técnico em prevenção e combate a incêndio. Acompanhe aqui a nossa apresentação e veja a importância, o quanto isso vai favorecer você na sua carreira profissional. Não há perito técnico aqui no Brasil. O que nós temos são engenheiros de outra área que fazem cursos complementares ou mesmo pós-graduação na área de engenharia de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho e bombeiros. Agora, você pode ser um perito técnico em prevenção e combate a incêndio. Então, nós vamos falar aqui da disciplina. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que nós realizamos aqui na Brigada Consultoria e no curso de técnico de prevenção e combate a incêndio. No curso nosso de técnico de prevenção e combate a incêndio, nós já temos a disciplina de perícia específica para formar o perito em incêndio. E as demais matérias, disciplinas, já desenvolvem o conceito para análise e investigação de incêndio. Lembre-se, é um curso de 1.200 horas só de incêndio. O estudo da perícia aqui, no caso, nós vamos trabalhar com base na referência da norma americana, a NFPA, a National Fire Protection Association. Nós vamos usar aqui como referência, nessa apresentação específica, o Guia para Investigações de Incêndio e Explosão. Eu sou o Tenente Castro, da Reserva do Corpo de Bombeiro, e estou colocando aqui à disposição toda a nossa experiência e conhecimento na área de incêndio e de investigação de incêndio. Venha fazer parte dessa turma única de técnico em prevenção e combate a incêndio, desbravadora. Estamos à disposição. Entre em contato comigo no meu WhatsApp, que está aí embaixo. Então, de acordo com a NFPA, uma investigação de incêndio é definida como o processo de determinação da causa e do desenvolvimento de um incêndio ou explosão. Dessa forma, a investigação de incêndio tem o objetivo de determinar a origem e a causa de um incêndio, bem como descrever a sua dinâmica do fogo e do surgimento e a propagação. O que é investigação de perícia? A investigação ou perícia de incêndio consiste em um levantamento cuidadoso da cena danificada para estabelecer a origem do incêndio, eventualmente, se a causa é acidental, natural ou criminosa. Estabelecer a causa é vital para garantir que eventos semelhantes não ocorram. E isso, obviamente, para os casos de incêndio acidental ou natural. Há necessidade de estabelecer que os incêndios ocorridos, tanto acidentais como naturais, podem ser evitados com prevenção. E os incêndios intencionais, também existe possibilidade de se evitar eventos como o que ocorre. Porém, o cuidado e o procedimento é diferente, pois as pessoas têm a intenção de colocar fogo, e isso não é algo previsível. A importância, para que servem as investigações?
A finalidade da perícia é elucidar as causas do surgimento do incêndio, a ocorrência de propagação e os respectivos prejuízos. Justiça e vantagens pecuniárias para todos é o que a perícia promove. Você quer ser um perito? Você quer ganhar dinheiro? Você quer conquistar uma autonomia financeira? É aqui conosco, na Brigada. Consultoria, é comigo, Tenente Castro. Entre em contato. O WhatsApp é o 11 947 60 1155. Qual é a vantagem? Por meio da perícia de incêndio, pode-se reverter judicialmente decisões baseadas em informações não verídicas, desfavoráveis à parte contratante. Sendo assim, prioriza como premissa a análise do princípio de incêndio. Também descobrir se a causa é acidental, natural ou criminosa. Estabelecer a causa é vital para garantir que eventos semelhantes como o que ocorreu não ocorram mais. Isso é, obviamente, para os casos de incêndio natural e acidental. Lembramos aqui o incêndio da Boate Kiss. Não queremos nunca mais um episódio como esse. E os 25 erros, os 30 erros que lá cometeram, não podem ser mais cometidos. O laudo pericial desenvolveu um estudo científico que é aproveitado para a melhoria das normas, das atividades operacionais, dos procedimentos de construção desses locais e também para retroalimentar todo o sistema do Corpo de Bombeiro e da resposta à emergência. Isso é vital e fundamental para a segurança da sociedade. É uma oportunidade de carreira. Sim, é muito importante a gente destacar isso. Por que é uma oportunidade de carreira? Porque é dentro da carreira de bombeiro ou de técnico de prevenção e combate a incêndio que você vai exercer a função ou a profissão de perito. A profissão de perito não é regulamentada. Diversas profissões não são regulamentadas aqui no Brasil. 69 profissões são regulamentadas por lei. As demais, existem normas, diretrizes, normas estaduais, que dão diretriz para seu funcionamento. A atividade de perito está na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupação. E você vai ter uma renda extra e um desenvolvimento profissional na área de incêndio. Porque estudar incêndio, analisar incêndio, investigar incêndio, te traz uma bagagem que poucos profissionais têm hoje em dia e vai te impulsionar na sua carreira. Por que nos contratar como perito? Nesse tipo de perícia é necessário que o perito seja técnico e especialista para desenvolver a investigação das causas de incêndio. Ou seja, quando ocorre um incêndio por equipamento, por vela, por qualquer causa, o investigador vai determinar o que aconteceu e o que provocou o incêndio, cientificamente comprovando as provas, como provas e evidências. Profissionais com conhecimento da natureza e de química do fogo e do comportamento da ignição e da chama e da reação de cada tipo de material frente à mudança da temperatura e entre outros, são primordiais para serem peritos. E o técnico de prevenção e combate a incêndio, 1.200 horas de capacitação em incêndio, envolvendo todas as disciplinas, atividades operacionais de bombeiro, legislação, normatização, dinâmica do fogo, desenvolvimento do fogo, incêndios de progresso rápido, fenomenologias dos incêndios, flashover, backdraft, floatover, boyover, tudo que você precisa de conteúdo científico, técnico, para desenvolver a investigação de perito. Perita ou perito. Olha, analisando essa cena, um perito consegue aqui descrever todos os fenômenos que ocorreram, apenas com essas fotos, porque ele tem bagagem e conhecimento para identificar qual foi a temperatura desse incêndio, qual foi os danos, como foi combatido, qual foi a operação do bombeiro, o que ela representou nos danos ou não. Olhando a outra imagem do incêndio, você consegue verificar quais são
as ciências, né, e os fenômenos físico-químicos que estão envolvendo essa chama. E o que isso pode produzir e acarretar no final do evento do incêndio. Sendo assim, os profissionais qualificados e legalmente habilitados para a realização de perícia de incêndio são engenheiros de incêndio, técnicos de prevenção e combate a incêndio, bombeiros públicos ou privados. Aqui nós vamos falar especificamente do capítulo 18 de determinação de causas de incêndio da NFPA, já referenciada. Vamos lá, então. Nós tivemos todo um trabalho para traduzir partes dessa norma e oferecer para vocês esse conhecimento e esse conteúdo. O bombeiro é sempre a primeira fonte de perícia. As corporações de bombeiros já têm programas, investigadores de incêndio, profissionais habilitados, treinos e se capacitam. O profissional privado, bombeiro, tanto civil como os técnicos de prevenção e combate a incêndio, também pode buscar essa capacitação e deve buscar e deve absorver o mercado. Nós vamos falar por quê e onde você vai ganhar dinheiro. Então, a primeira fonte é sempre o bombeiro, seja ele público ou seja o bombeiro civil. Ele deve, ao combater o incêndio, deve identificar as causas comuns do incêndio no momento da chegada, explique as condições iniciais encontradas ao investigador de incêndio quando ele chegar. Então, o bombeiro vai te passar essas informações quando você é nomeado perito. Descreva como o incêndio, né? Como encontrar o ponto de origem de um incêndio. Você que é bombeiro, que combateu o incêndio, pode muito bem relatar ao investigador, ao perito, seja ele público ou privado, aonde é o ponto de origem. Você, durante o combate, deve observar isso. Lembre-se das considerações legais sobre a determinação da causa de incêndio. Tem todo um arcabouço normativo e legal para que você faça investigações de incêndio e para que você atue no incêndio. Então, preste bastante atenção. Nos cursos, nós trazemos isso para vocês, ok? Bom, é o bombeiro que combateu o incêndio, uma fonte primordial para a elucidação pericial dos incêndios. Seu relatório é essencial. Por isso, você, bombeiro, seja civil ou bombeiro público, tem que realizar relatórios, tem que realmente trabalhar nessa atividade de descrever os fatos que você encontrou durante a sua chegada no evento, ou durante a ação, ou posterior, e como você deixou o local. Durante o incêndio, a chegada, o chefe operacional já deve se preocupar com evidências que podem indicar a origem do fogo, do foco e causas de incêndio, e tudo que pode ser estranho na cena do incêndio. Pessoas saindo com roupa de dormir e outras saindo com roupas de passeio. Ou essa pessoa chegou do baile naquela hora do incêndio, ou realmente ela não faz parte do contexto e deve ser avaliado e registrado. Existências de escada, ocupantes no interior, por que estão no interior? Por que não saíram? Por que não utilizaram a escada? Tudo isso é fundamental num estudo de perícia. Portas abertas de acesso, janela, horário, dia da semana, tempo. Também a cena que você encontrou, se tinha fogo, fumaça, aquele incêndio, aquela quantidade de fogo é compatível com o tempo de resposta do bombeiro? Ou aquilo foi colocado e provocado para chegar àquela dimensão? Tipo de fumaça, a cor, a coloração já indica os produtos que estão envolvidos, né, na combustão. E você pode muito bem identificar que combustíveis não pela cor da fumaça, que aqueles combustíveis não fariam parte daquele cenário. Foi colocado, foi proposital. E pode indicar tipos de combustível envolvidos naquele incêndio. O desenvolvimento do fogo e o tempo-resposta, como eu havia falado, são primordiais. Os combustíveis, a particularidade, a estrutura, às vezes não são compatíveis com o modelo de propagação. E os modelos de incêndio já são cientificamente comprovados. Existem modelos matemáticos que comprovam o desenvolvimento desse incêndio. Você, perito, vai saber identificar isso. É aqui, conosco. Um uso racional do agente extintor para a preservação das evidências da causa e de origem do foco, sua observação durante as ações de rescaldo, finalizações das operações,
você deve se preocupar na proteção dessas evidências. Durante todas essas ações, o bombeiro teve contato com evidência e ele deve propor proteção para essas evidências, guardando para o perito oficial ou o perito que vai chegar. Então, o bombeiro é muito importante na cena do incêndio, e ele deve zelar pelas evidências. Logo ao final do incêndio, o bombeiro deve já preservar as evidências durante as suas ações de combate, realizar imagem antes de realizar recaudo ou revirar evidências, deve preservar, conter, proteger tudo isso, identificar vestígios para evidência da origem, proteger esse local da origem do incêndio, proteger o local e destruição de provas durante suas ações. Faz parte da atividade do bombeiro, do perito. Já os peritos no local do incêndio, eles vão discutir a natureza da investigação do incêndio, com quem de direito, descreve como encontrar o ponto de origem do incêndio, às vezes com o relato do bombeiro inicial, que fez o combate, ou de pessoas, descreve como determinar a causa de incêndio e descreva as classificações de cada incêndio. Tudo isso tem que estar no seu relatório formalizado. Deve também descrever os indicadores de incêndio promovido por incendiários, se há ali algum indício de indicadores, de aceleradores, de substâncias, de artefatos, ele já deve descrever isso também. Discuta e reflita sobre o incêndio criminoso, se é o caso, descreva os documentos e relatórios que um oficial de bombeiro e perito deve preencher. Tudo isso está previsto na norma. Descreva também como atividade sua a investigação do incêndio continua após o envolvimento do oficial do incêndio, oficial de incêndio terminar, ok? A introdução. Então, para fazer uma boa perícia, a norma estabelece que tem que ter uma investigação de perícia que é conduzida para determinar como o incêndio começou. E compreende, dentre esses conhecimentos, a causa, compreender como a causa produziu o evento, ajuda a prevenir também incêndios futuros, a investigação, ajuda a determinar se atos criminosos estão envolvidos. O comandante-chefe operacional do incidente é responsável por conduzir a investigação inicial e proteger o local, assegurar a proteção dos vestígios. Lembrar, é local de crime. A responsabilidade legal pela condução da investigação é definida pela lei ou regulamentação estadual ou local. Vamos lá. O que é importante a gente saber? Fazer uma correlação com as causas de incêndio que existem. E isso já vai nortear a sua ação. Aqui nos Estados Unidos, de 2006 a 2010, tivemos como maiores causas de incêndio a cozinhar, 42%, aquecedores, aquecimentos do ambiente, e equipamentos de aquecedor, 17%, os intencionais ou dolosos, os criminosos, 8%, mau funcionamento de eletricidade, 6%, fumar ou materiais de uso para fumar, 5%, as máquinas de lavar e secar, 4%, exposição a outras fontes de calor, 3%, velas, 3%, e brincadeira com fogo, que é o caso de criança ou adulto mesmo, 2%. Se nós analisarmos isso, em 2012 e 2016, nós falamos em 2009, de 2006 a 2010. 2012 a 2016, as causas aumentaram. Então, as investigações de incêndio lá estão pouco produzindo efeito na criação de novos códigos de proteção, principalmente nas residências, nos equipamentos de cozinhar. Verificamos que, mesmo em países de primeiro mundo, isso não é possível e que o Corpo de Bombeiros não está dando resposta adequada com todo aquele investimento. Aqui no Brasil, os investimentos são muito pequenos e as estatísticas piores ainda. Nós temos poucas estatísticas realmente fidedignas para poder trabalhar com esses dados a prevenção. Então, vejam, como é difícil quando se fala em atividade de bombeiro, sempre, mesmo no primeiro mundo, onde tem muito bombeiro, muito recurso, nós vemos que nada, não produz um efeito significativo nas estatísticas. Aumentou para 15% os equipamentos de aquecimento, mau funcionamento de
de eletricidade, aqui eram 6%, aumentou para 10%, o intencional era 8%, ficou em 8%, e o material de cigarro, smoke, 5%, ou seja, ainda continua assim. Nessa outro dado estatístico, a gente também percebe que é de 2009 a 2013, aquela outra lacuna. E você vê aqui estabilizado ou crescente, né? A questão dos incêndios. E aqui nessa estatística, a gente vê civis mortos. Civis mortos por incêndios em cozinhas são 17% das pessoas morrem nos incêndios, dos 45% de incêndio. Então, é muita gente morrendo por incêndio nos Estados Unidos. E mesmo com investigações, departamentos de investigações de primeiro mundo. Aqui, novamente, a gente vê que os incêndios de 2014 e 2018 continuam crescendo, né? E as mortes também nos incêndios continuam crescendo. Então, realmente, não é fácil trabalhar com prevenção, nem no primeiro mundo e nem aqui no Brasil. Realmente, quando se falam lá em primeiro mundo, colocam que é excepcional. De onde está a excepcionalidade disso? Com normas, com leis, com regulamentos, com leis que realmente aplicam multa e aplicam penas severas, e lá não tem impunidade, aqui nós temos. Mas, mesmo assim, nós percebemos que os incêndios, com toda aquela investigação, com toda a tecnologia, com toda a informação, ainda continuam crescendo. Então, não é tão fácil falar de atividade de bombeiro como que fosse solução para isso. O que é a solução para isso? Educação, conhecimento, fazer realmente trabalhos e programas que visem estabelecer o resultado, que é a redução de incêndios e, consequentemente, de morte. Aqui mais uns dados importantes, né? E aqui, como são consideradas as causas pela norma da ABNT? Natural, acidental, a intencional, as suspeitas e as indeterminadas. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Os peritos nossos brasileiros, tanto os peritos oficiais do Instituto Criminalista ou da Polícia Científica, quanto os investigadores de perícia do Corpo de Bombeiro, que hoje todas as legislações estaduais colocam ele como o primeiro perito, né? E o perito técnico, também classificam dessa maneira. Então, eu tenho que conhecer, para ser um perito, as causas gerais de incêndio. Acidentais, psicológicas, naturais, causas suspeitas, desconhecidas ou indeterminadas. E tenho que conhecer as causas específicas, né? Então, aqui, como nós falamos, cozinhando, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, são o número 1 de incêndios e mortes, o ato de ter sistemas de aquecimento e resfriamento, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, são um índice estatístico alto de incêndio e morte. Realmente, esses equipamentos sem manutenção, ou improvisados, ou comprados no Paraguai, né? A gente usa essa linguagem, os equipamentos piratas, sem condições técnicas ou atendimento de normas técnicas, geralmente são os responsáveis pelos incêndios residenciais e pelas mortes em incêndio. No inverno é muito comum que se propagam para os móveis, eles colocam esses aquecedores próximos a materiais de alto sensibilidade a calor e acabam gerando a combustão. Aqui a gente tem uma estatística de morte só por equipamentos de aquecimento nos Estados Unidos. A gente percebe que os incêndios são 44% do total dos incêndios residenciais, e você tem, com esses equipamentos, 81% desses incêndios causam morte nos civis, e injúrias, 80%, ou seja, ferimentos nesses civis. E danos à propriedade, 54% desses incêndios causam grandes danos à propriedade. As causas psicológicas intencionais devido à demência ou crime mesmo são 8%. Arson é um termo utilizado lá de atear fogo propositadamente em uma casa, um prédio ou outra propriedade. Arson, né? Nos Estados Unidos, esses incêndios proporcionais, eles são uma das primeiras causas de morte em incêndio. A estatística dos incêndios criminosos severa. Estima-se que 500 americanos morrem por ano com incêndios intencionais. Também causa um dano patrimonial de 2 bilhões, né?
O incêndio criminoso causa 2 bilhões de danos materiais, é a segunda causa por morte e incêndio lá nos Estados Unidos. Dos casos, olha para você ver que a impunidade também impera em vários locais. Apenas 19% dos casos criminosos de incêndio resultam em prisão e apenas 2% foram condenados. Então, também é muito difícil condenar alguém lá por incêndio. Mau funcionamento elétrico, ela é uma estimativa de 6%. Equipamentos impróprios, sem norma, equipamentos com defeito, instalações elétricas defeituosas causam incêndios lá e aqui, improvisações elétricas. Aqui o brasileiro é rico desse conhecimento, né? Lá acho que é muito pouco, mas também ocorre. Os incêndios lá têm uma grande parcela, os incêndios com má formação e improvisação. Instalações inadequadas, fora da norma, isso é comum aqui no Brasil e lá, e defeitos em equipamento. Essa causa em que a perícia é essencial para determinar se o equipamento provocou danos para o ressarcimento. Então, equipamentos defeituosos, danificados, instalações, o perito será contratado para poder investigar a causa. O uso inadequado do equipamento, o carregador pirata e o gato podem fazer parte do celular, né? Podem fazer parte do celular uma bomba, né? Podem fazer do celular uma bomba potencial. Isso é muito comum aqui no Brasil. Olha o incêndio provocado por o uso de um celular ali que ficou carregado sobre um colchão. Aqui também, avaliando aqui, nós percebemos, foi um incêndio produzido por um celular, começou lá no canto, né, próximo à tomada, e aí pegou a primeira cama e veio se propagando. Aqui o incêndio também produzido por celular, deixado sobre o colchão da cama da esquerda, e aí você sabe que o incêndio desenvolveu por irradiação, acabou afetando a cama da direita. Então, aqui um secador de cabelo esquecido, ligado, causa de incêndio em residência comum, e também em ambientes que tem salões de beleza, ele é o filão, né? O aquecedor, o secador de cabelo e outros equipamentos são vilões aí para iniciar o princípio de incêndio. O curto em ar-condicionado causou fogo e destruiu o Museu Nacional, diz a perícia. Então, é uma da terceira, quarta casa de incêndio, né? E ele é comum aqui no Brasil, principalmente usar o ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado. Os cigarros nos Estados Unidos e materiais para fumar, né? Homem dorme com cigarro aceso e provoca um incêndio e destrói toda a sua casa. Secadora ou lavadora de roupa, aqui no Brasil isso não é computado dentro dos equipamentos elétricos. A secadora nos Estados Unidos é separada. E a secadora pega fogo, pegou fogo perto de uma criança aí, né, nesse vídeo. A exposição a outras fontes de calor, como maçarico, lança-chama, outras fontes de calor que são como fogos de artifício e outros equipamentos térmicos, né, com fontes de calor que geram incêndio, eles são 3% da estatística. Vela, um total de 3% nos Estados Unidos, no Brasil tem uma outra realidade, né? O apartamento pega fogo após moradores acender vela para rezar e destrói todo o apartamento da pessoa. Brincando com fogo, fonte de calor, né? As crianças acabam colocando incêndio nas residências. Criança de 3 anos incendeia a casa brincando com fogo em colchão. Isso é comum aqui no Brasil, até pela nossa cultura. Principais causas de incêndio no Brasil: cozinha, 20%, e aqui nós temos um número muito grande desconhecido de incêndio, 18%. Por quê? Porque não tem perito, ou porque não há necessidade de perito, ou então eles também não têm interesse, né? Então, esse campo da perícia está crescendo e tende a reduzir essas causas desconhecidas. Os corpos de bombeiros estão investindo muito em investigação de incêndio. Aquecimento ou equipamentos de frio ou calor, né? Ar-condicionado, unidade, aqueles aquecedores que nós compramos aqui, acabam sendo 15%, terceira causa. A causa criminosa é a quarta causa, 11%. Fiações elétricas, 8%, aparelhos elétricos, 6%, cigarros, 5%, chamas abertas, 5%, criança brincando, 4%, outras causas, 4%, e exposição externa, 3%. Estima-se que em São Paulo você tem uma média de 50 mil incêndios por ano, aqui em São Paulo. Tá certo? Aqui outra estatística, né? Causa acidental é a maior, que é cigarro, isqueiro, é 18%. E as queimadas, né? Incêndios florestais são 28%. Fogo posto, você tem 40%, né? 48%. Isso aqui é uma estatística de Recife.
Principais causas de incêndio em depósito em Recife. Aqui eu consegui pegar esses dados. Só depósito, você teve incêndios criminosos, 23%, trabalhos a quente, 17%, eletricidade, 10%, 9%. Ah, desculpa, essa aqui não é de Recife, é da National Fire, tá? Que eu captei num site. Então, principais causas de incêndio em depósito, de 93 a 97. É bem antigo isso, mas eu quis trazer para vocês entenderem. Olha, incêndios criminosos, 23%, eletricidade, 10% nos depósitos, trabalho a quente, 17%, equipamentos diversos, 12%, outras causas, 9%, equipamento de aquecimento, 10%, causas naturais, 8%, e riscos externos de incêndio, 11%. Então, nós temos muitos incêndios em depósito, né? Provocados por essas mesmas causas. Aqui é em Recife, né? Olha um paralelo, né? Recife, você tem outras causas, 21%, que não foram computadas, residencial, 38%, especiais, 17%, comerciais. Cada estado tem uma forma de compilar esses dados, de coletar, e aí acaba diferenciando. Haveria uma necessidade de ter uma compilação universal, única, para que você possa usar esses dados com finalidade de propor redução nos casos de incêndios no Brasil. Aqui nós temos a São Paulo, até julho desse ano, 2021. Incêndios em edificações não sujeita à vistoria. Então, você teve em janeiro, aqui em São Paulo, 334, ou seja, basicamente, 2 por dia. Né? Fevereiro, 294, e nós estamos na pandemia, né? Então, as residências estão habitadas e, mesmo assim, há uma crescente de incêndio em julho. Ó. Muito lembrado aqui que incêndios em residências, locais que não dependem de sistema de combate a incêndio ou atender códigos, em julho, devido ao frio, aumenta. Aqui você tem velas, tem aquecedores, acaba ampliando os incêndios. Incêndio em edificação sujeita à proteção, a atender normas, né? Vocês percebem que ela tendem a reduzir cada vez que você imprime a vistoria. Para cá estava aumentado os incêndios nessas edificações devido à falta de vistoria dos bombeiros, devido à pandemia. Agora retornou as vistorias, nós percebemos que vai reduzindo, né? Incêndios em vegetação, isso aqui no Brasil é alto índice, né? Principalmente nesses períodos aqui, você tem um alto índice, e aqui nesse período final de setembro e outubro, que é o período de estiagem, vai ampliar ainda mais. Incêndios em veículos, olha, nós temos um aumento gradativo dos incêndios de veículos, é constante, não conseguimos reduzir, ainda soma-se aqui a falta dos extintores, né? Vistoria técnica e regularização, o bombeiro estava fazendo vistoria, depois deu uma parada pela pandemia, e aí agora está retornando às atividades. E isso é um fator preponderante para que amplie a prevenção. O bombeiro investigador deve determinar o ponto de origem da causa provável, os incidentes pequenos ou de rotina é uma única investigação conduzida, não tem muitos trabalhos elaborados, né? Não tem que elaborar muitos relatórios. Um conjunto de leis e normas e diretrizes explica quando solicitar um perito e quando será necessária a perícia no local do incêndio. Cada ocorrência será determinada por fatores diversos. Inicialmente, é o delegado que pode solicitar a perícia, ele é a autoridade máxima. Depois pode vir o promotor ou o próprio juiz para elucidar uma demanda. O bombeiro pode e deve realizar a primeira perícia, seja bombeiro público ou privado, seja bombeiro civil, bombeiro voluntário. Se ele for atuar lá no incêndio, ele tem que realizar a primeira perícia. Se há morte ou queimadura grave, ele tem que acionar o perito. Se foi fogo deliberado, também, fogo intencional, tem indício. Grande perda do incêndio patrimonial, tem que acionar a perícia. E possível crime, né? Ficar bem atento a isso. Tem que acionar a perita e não mexa no local do crime.
E para determinar a perícia, é muito importante o estudo do desenvolvimento do fogo. Para determinar o ponto de origem do incêndio, o oficial do bombeiro e o perito devem compreender o comportamento do fogo, respirar, dormir com o fogo, entender como o fogo funciona, para que ele possa, quando chegar no ambiente, na primeira imagem, já saber como o fogo iniciou, só de olhar. E ele tem que respirar incêndio. Realmente tem que ser um papa-fumaça, nós dizemos na nossa linguagem. Ele tem que compreender o fogo, ser uma pessoa que entende como o fogo se propaga, como ele se desenvolve, tanto nas suas propriedades físico-químicas, como nas suas propriedades anatômicas, fisiológicas. Ele tem que entender o fogo como uma fisiologia, um organismo fisiológico. Conhecer o ponto de origem do fogo, como iniciou e onde e por quê. Olhando essa imagem, ele já sabe onde o fogo começou. Ele sabe que esses materiais revirados ou foi ação do bombeiro ou foi propositadamente jogado aí para aumentar a fogueira e queimar a residência para um benefício de um seguro. Olhar o local, entendendo o comportamento do fogo, como ele respirou, como esse fogo respirou, como o oxigênio alimentou ele, como entrou, como ele progrediu dentro do ambiente, por que ele progrediu daquela forma, e se alimentando daquele combustível. Aquele combustível era suficiente para desprender tanta temperatura. E como foi a sua extinção? O que foi usado? Quem extinguiu? Quanto tempo levou? Que equipamento usou? Foi autoextinção esse fogo? Por deficiência de combustível, de oxigênio, ou mesmo por uma deficiência de calor, de produção de calor para a reta alimentação do fogo? Equipes profissionais combater esse incêndio? Qual a tática? Qual a técnica? Qual agente extintor? Quais foram os utilizados meios improvisados? Quais combustíveis estão envolvidos? São combustíveis que deveriam estar nesse cenário? Como o fogo se alimentou? Como ele respirou? Quem identificou o primeiro foco? Como ele agiu? O que ele fez? Quais os materiais que estavam envolvidos? Que materiais estão envolvidos? Esses materiais fazem parte desse cenário? São desse local ou foram colocados? Entender os sinais do fogo nas paredes, as paredes, os desenhos que se fazem, que fazem no incêndio, são suficientes para você já compreender como foi a evolução, sua forma, o seu desenho, indicam a sua origem, o seu caminho. A cena oferece a oportunidade única de compreender os fenômenos químicos e físicos que ocorreram para a origem e o desenvolvimento do crescimento do fogo. Conseguimos, na imagem, entender como ocorreu o incêndio, de onde se originou e para onde se desenvolveu, e onde foi seu ponto de controle. Aqui nós sabemos, começou em uma panela sobre o fogão e se propagou. E os gases do combustível fizeram o seu papel, que é comum nos incêndios, como a irradiação e a convecção dentro do ambiente. E o fogão e o local onde iniciou o fogo se propagou por condução nos materiais combustíveis próximos. Então, nós conseguimos fazer uma leitura simples, entender o que aconteceu. Nessa cena, nós entendemos onde começou o incêndio e que esses materiais que são jogados no piso são materiais da ação do Corpo de Bombeiro na sua ação de combate. Analisando a cena, percebemos como o fogo originou e se desenvolveu até a sua extinção final. Compreender a nova metodologia da dinâmica do fogo é fundamental ao bombeiro e ao investigador. O bombeiro, porque quando ele chega no local, ele vai entender quais são os padrões daquele fogo e como ele vai extinguir e utilizar uma tática. Hoje, nós fazemos um cálculo em função do tempo, em quanto tempo aqueles gases vão atingir o ponto de ignição e gerar um flash-over ou um backdraft, né? Ou também a ignição dos gases. Nós conseguimos ver isso a partir de modelos matemáticos. Hoje, o incêndio não é mais identificado por 3 causas, como inicial, queima livre e queima confinada. Hoje, os incêndios são classificados e identificados em 5 fases. Ignição ou inicial, a fase de crescimento, onde pode desenvolver as características para um flash-over, e depois você tem o fogo no estágio completamente desenvolvido, após o flash-over, ou antes do flash-over, ou não ocorre o flash-over, porque o ambiente está ventilado, e você depois tem o estágio de declínio, ou final, onde pode ocorrer aí uma situação de indício de backdraft. Mas o backdraft pode ocorrer também durante a queima. Se o próprio produto da combustão faz um confinamento
da saída ou da entrada de oxigênio, quando esses gases tocam o ambiente externo, pode ter um reverso, um backdraft reverso, com a alimentação do oxigênio, alimentando os gases produzidos pelo fogo e uma ignição de fora para dentro, que é um backdraft reverso. Então, nós temos que estudar isso desde o ponto de ignição, crescimento, totalmente desenvolvimento e descaimento. E entender os fatores de flash-over, backdraft e ignição de fumaça, para poder compreender qual foi o cenário que aquele ambiente foi acometido pelo incêndio, como ocorreu o desenvolvimento no cenário. As ações do bombeiro, se elas aceleraram ou reduziram o processo de desenvolvimento. Então, é muito importante estudar essas fases de incêndio. Nós vamos parar aqui e é primordial compreender todas essas fases para que você verifique como ocorreu a extinção, se foi autoextinção ou se foi uma extinção produzida por profissionais. Então, em função do tempo, você vai ter a fase inicial, que é a queima na área onde iniciou o fogo, subentende que é um princípio de incêndio, porque houve a queima do material primário, sem propagar para o secundário. Quando está na fase de crescimento, já houve uma condução, e por condução você tem outro material queimando, né? E o próprio material se desenvolvendo, gerando gases e respirando, utilizando o oxigênio da área. No desencadeamento total ou desenvolvimento total, você já pode ter aqui no crescimento uma fase de pré-flash-over e pode ocorrer a ignição dos gases irradiando calor para todos os combustíveis, e você tem o desenvolvimento completo do fogo com a fase de pós-flash-over. E, após isso, há um consumo do oxigênio do local. Se não houver uma ventilação desse ambiente, nós entraremos numa fase de decadência, onde você vai ter a redução do incêndio por falta de oxigênio. Porém, muita temperatura, muitos gases com alta temperatura também, e os particulados de carbono que não se ligaram por falta de oxigênio, desprendido no ambiente. Quando há uma abertura repentina e uma entrada brusca de oxigênio, pode haver uma explosão ambiental. Esses são os fenômenos que ocorrem no desenvolvimento do fogo. Na próxima aula, continuaremos com o desenvolvimento e as características particularizadas dos incêndios, para que a gente possa entender e possa realizar uma coleta de dados para uma elaboração de um laudo pericial. Muito obrigado, eu sou o Tenente Castro, nos acompanhe nas redes sociais, estamos à disposição. Obrigado.